Ludovic. Janet Maslin of the New York Times calls Ma Vie en Rose deft and wildly colorful. It gives you a fizzy champagne high, raves Owen Gleiberman of Entertainment Weekly, the freshest gender bender in years. It's an invitation that's all but impossible to resist, declares Jay Carr of the Boston Globe, certain to be a big crowd pleaser. Sony Pictures Classics invites you to see life from another side of your heart, to take a flight of fancy in the most internationally acclaimed film of the year. Ma Vie en Rose. E é um filme de 1997. Isso já dá uma ideia de alguns padrões que hoje em dia estão um pouco mais quebrados, mas era bem os padrões dos 90. Padrões em qual sentido? Era a história de uma família que ela se mudou para um bairro novo, e uma família com 4 filhos, e uma menina mais velha, e 3 varões, 3 meninos, no caso, como começa a apresentar o filme, que mais para frente vamos contar mais. Eles se mudaram para o bairro novo, um trabalho novo, fizeram numa festa para apresentar, para dar bem-vinda assim, deles no bairro. E nesse momento que o pai de família estava se apresentando a família que estava chegando nova no bairro, apresentou os 3 filhos, no caso, os 2 filhos. Aí foi apresentar a filha, e aí apareceu Ludovic, que é o protagonista dessa história. Pouco é porque o Ludovic ele gosta de se vestir com roupa feminina. Então ele usa os vestidos da irmã, ele usa maquiagem, e ele quer se apresentar com uma presença de menina. Só que todo mundo trata ele como menino. Eu assisti o filme em espanhol, então fala, você é um barão, você é um homem, você tem que se comportar de outro jeito, mas ele não entende realmente. E parte do que eu amei desse filme é essa simplicidade, essa humildade de ele não sei se é essa palavra, mas ele realmente não entende o que está acontecendo, tipo, não era uma questão para ele. Ao mesmo tempo que ele se pergunta quem eu sou, ele não se pergunta porque ele quer. Tipo, ele se pergunta porque a galera colocou, tipo assim, as pessoas ao redor de toda a construção social, porque aí a gente começa a pensar, ele é homem antes dele se perceber homem, né? Porque ele se percebe menina. E a sociedade nega essa transgeneridade aí, porque ele nasceu do sexo masculino, sexo biológico masculino, então ele tem que se comportar enquanto homem. Mas ele não vê, e ele se vê enquanto mulher. É interessante que o filme ele tem uma pegada artística, né, no sentido de levar para a fantasia, e não é uma fantasia fora do real, assim, é uma fantasia. No artigo que eu estava lendo ali, não sei se chegasse do Anderson, acho, ele fala muito dessa fantasia enquanto lugar de resistência, assim, né? A fantasia é lugar de dar vida ao que se é de verdade, assim, é o lugar onde ele encontra realmente quem é. Ele se sente uma menina sempre, o tempo todo, e ele se comporta e tem esses comportamentos afeminados, o que é característico de como se comportam as meninas. Mas a sexualidade, por exemplo, para ele nunca foi uma questão. Porque a mãe falava, não, meninos não namoram com meninos. E ele, tá certo, eu entendo, tá bom, meninos não namoram com meninos. Mas eu não sou um menino. Entende? Então, o tema da sexualidade, para Ludovic nunca foi uma questão. Mas sim, para os vizinhos ela era uma questão.
Ludovic, nada foi uma questão. Em nenhum momento a problemática, a pergunta do quem eu sou não se inicia por ele. Ele não tem problema nem com o gênero dele. Ele é uma menina. E ele se afirma menina, sempre se afirmou. Ele veste de menina, porque uma das primeiras falas dele é que ele fala pra avó dele: eu só queria estar bonita, ficar bonita. Sim. Então, botar a roupa lá no início, assim, se apresentar pra vizinhança, ele foi enquanto né, menina super maquiada, de brinco. E é isso, não foi o problema. Quem problematiza o gênero é a vizinhança e Então, são a família. eu percebi, assim, fiquei pensando por exemplo, qual é a influência das instituições para a nossa construção como sujeitos. E, como a gente está falando aqui, para ele nunca foi uma questão, mas foi uma questão para o outro, e passou a ser uma questão para ele quando está em relação com esse outro, né? E isso vem muito dos estudos de Foucault e pós-estruturalistas, Deleuze, Guattari, onde eles colocam a subjetividade como um elemento em relação, como que ao mesmo tempo que tu o recebe, tu o transforma e tu o entrega, assim. Então, esse processo de subjetivação. Por que eu estou falando isso? Porque numa parte do filme foi tanto uma questão que colocaram, tanto uma pressão para ele, que ele falou, então tá, então é para me comportar assim como eles, então vou fazer. Então ele pegava o saco, tentou ir beijar uma menina e se colocar para tentar se adaptar a isso que estavam pedindo. Então, como sujeito, e uma coisa que coloca muito em questão durante o filme é ele está procurando sua identidade, ele está procurando sua identidade porque ele é novo, não sei o quê. Então, como que a gente se constrói desde a nossa existência a partir de todas essas outras informações articuladas através das instituições? Eu consegui perceber do filme instituições como a família, a escola, o trabalho do pai. Eu encontrei aqui uma frase que é da Louro, que também está no texto dela da Pedagogia da Sexualidade, que eu acho que é bem interessante para pensar nisso que a gente está conversando. Ela diz: as muitas formas de fazer-se mulher ou homem, as várias possibilidades de viver prazeres e desejos corporais são sempre sugeridos, anunciados, promovidos socialmente. Elas são também renovadamente reguladas, condenadas ou negadas. Isso me dá para pensar, assim, nisso que a gente está conversando, nessa construção de sujeito, nessa construção de que é homem, de que é mulher, e essa questão que o Ludovic tem de tenho que me comportar assim, tenho que me comportar assim. A gente entende que somos construídos e nossa subjetividade através da cultura, através da linguagem, através de critérios estéticos, higiênicos, morais. E isso dá para entender qual é o peso para o corpo. Quando existe, que isso também traz Foucault, quando existe um investimento no corpo, o corpo passa a ser o ponto de referência. O corpo passa a ser a forma de ser representado imediatamente dentro de alguma coisa. É uma pessoa normal dentro da categoria homem, é uma pessoa dentro da categoria mulher. Então, o corpo começa a falar. E aí me faz pensar um pouco nisso de que o sexo, para além de todo o que representa, não sei o que, o gênero e a sexualidade é uma questão de afetos. É uma questão que nos afeta a todos de algum ponto, nos afeta nossas relações. E aí eu lembro que eu ia comentar sobre, por exemplo, as nossas lembranças da escola. A gente se construiu com essas primeiras instituições, com a família, e ele foi culpado o tempo todo, ele se sentia mal, ele até tentou suicídio
Então, como a nossa vida é interpelada, é cobrada por algo que nem sequer, como tu disse, alguém entende. Tipo, e, por exemplo, até o próprio Jerônimo, quando ele gostava de compartilhar com Ludovic, gostava dele, queria se casar com ele nessa fantasia de brincando de se casar. E falaram para ele: se você continuar sendo amigo dele, você vai para o inferno. E ele teve que fazer uma. Ele aceitou deixar de ser amigo dele para não ir para o inferno. E isso também dá muita coisa para pensar o que isso significa. Como que... Esse discurso religioso que atravessa e afeta o Jerônimo também afetou o Ludovic, porque ele foi chorando para a irmã dele, né? Uhum. Agora, assim, só que o Ludovic é uma criança que é transgressora, é uma criança que se encaixa né, aí no que a gente diria que é queer, né? Que é aquilo que foge da norma, que é aquilo que a gente. Incomoda. E que não necessariamente a gente tem que enquadrar, porque senão a gente leva para a norma, né? Sim, a gente bota ele como um corpo que, ok, mas ele não consegue. E aquilo não deixou de afetar, mas aquilo não o doutrina, né? Porque o Jerônimo foi doutrinado, o Jerônimo resolveu ser, né? Aquilo afetou ele de uma forma tamanha que ele foi disciplinado e o corpo dele, né, resolveu não estar mais próximo, né? Do Vic por, pelas construções dele, pela experiência, né? Por tudo aquilo que circunda e afeta ele, né? Ludovic, não. Isso não quer dizer que não afetou, mas existem outros afetos. Existe a questão da sexualidade, né? Do gênero, isso que é fora do normal e que coloca num lugar de inferno, assim, né? E Então, até e ser um corpo queer, né? Ser uma pessoa queer, você também precisa estar se ajustando. E talvez isso não precisa estar dentro do que não precisa não estar dentro do que é verdade para o discurso que é esqueci, é o discurso que está na norma, o discurso que todo mundo compartilha, né? Esqueci a palavra certa. Mas, porque assim, é óbvio que Deus não deixou cair o X, é óbvio que Deus não ia mandar depois, é óbvio que não foi um erro, mas aquilo tem um sentido, né, para o Ludovic, ali no sentido de tipo, eu preciso existir. E eu preciso fazer sentido para aquilo que eu acredito, porque os outros estão toda hora me perguntando, me fazendo me perguntar. Então, eu sei o que eu sou, mas como eu tenho que responder para os outros e para mim mesmo, eu preciso juntar peças e fazer sentido, sabe? E esse fazer sentido é fora do que é da norma, né? Eu não tenho como achar referência na norma. Nunca que Deus vai me dizer que está certo. Nunca que a ciência vai me dizer que está certo. A ciência vai te olhar para o teu sexo e vai dizer, não, você é homem, você tem um pênis aí. Né? Mas aí eu paro também para pensar que acompanha um pouco nessa ideia de norma, gênero como norma que a Butler coloca, de que não é uma coisa de fora, não é uma coisa que vem alguém me colocar, por mais de que a gente chega no mundo, mas quando essa subjetividade se constrói, ela já está dentro. E aí essas decisões que são tão fortes, que nos afetam até na nossa existência, passam a ser, tipo, a deixar de existir, em outras formas. É isso que eu quero pensar, isso que eu estou achando. Então, é um erro, eu vou ter que me adaptar a isso para eu poder existir. Sim, senão ninguém vai me reconhecer. Eu tenho que ser ou menina ou menino. Alguma dessas duas coisas. Então, aí ele se coloca nessa. Menino, menina. Aham. É por isso que eu acho que explica muito a confusão toda do filme, assim, né? Porque não chegou para ele, né? Não chegou para o Ludovic a possibilidade desse travessão que existiu entre o menino e menina e desse tudo isso, né? Para ele ou era uma coisa ou outra, é a binariedade reinando ali, sabe? E assim, e volta de novo o que tu falou, porque eu não sei como é definir isso como algo que tá de dentro, assim, sabe? Porque para ele afetou desde o início
A Pan. A Pan. E aquilo chegou para ele assim, ó, no sentido de tipo, eu sou, né? Eu sou a Pan. E a todo momento ele sai com a Pan na fantasia, que eu acho que é foda dizer que é fantasia, porque não É é real. muito real, né? Tipo, é um real que não é aceitado, assim, tipo. Né? Tanto é que é muito. O filme é lindo, porque a mãe dele só cai na real. A mãe dele cai na real quando cai na fantasia, sabe? É muito. Sim, É verdade. louco demais esse filme. É muito. E esse, o discurso cristão afetou também Ludovic, mas a Ban era a pessoa, a Pan era a pessoa, era, né, era a personagem que nos momentos de angústia pegava na mão e levava para sair. Quando a mãe vai bater nele, que descobre que ele estava lá de, né, querendo casar com o Jerônimo, é ela que o leva, né? Então, assim, é o afeto ali, é isso que a gente diria, tá dentro, sabe? Tá no mundo da fantasia, mas tá no mundo que é real. É esse real que não é aceito, né? Tipo, é esse real que é podado a todo instante, assim, né? Por essa norma. E isso leva a pensar no que tá fora, sabe? Porque Tem o social limite. que nos constitui. É isso assim. Então, como que a gente pode pensar um espaço saudável para que as pessoas possam ser? E a gente não tenha que perguntar toda hora o que você é, sabe? Porque a possibilidade é múltipla e a gente não precisa pensar entre homem e mulher, entre homo e hétero. Né? Tipo, quando a gente hoje em dia discute tipo, a bissexualidade não existe, a bissexualidade não existe, por quê, sabe? Tipo assim, nós estamos de novo, mesmo sendo gay, eu coloco a norma dentro de uma coisa que não é hétero, assim, tipo, né? Eu coloco que só é possível ser gay, ou só é possível ser lésbica, ou só é possível ser hétero. Não é possível Sim. existir mais nada além disso. E isso utilizar, atualizar os mecanismos de controles e né, dos corpos, assim. E é isso que Foucault vai pensar quando fala assim, tá, e qual é a função das instituições dessa vida? A todo momento tá podando, tá criando esses corpos, criando essas formas de vida que podam. Então, assim, estar atento que é preciso, né? Tipo, vigiar e punir mesmo. Vamos buscar outras referências e criar espaço onde a pessoa possa ser e ela mesma se descobrir, né? Buscar essas referências, sem querer dizer que não, tem que ser a partir do que eu acho que é, e sem que eu tenho que estar fazendo sentido para mim uma vida que não é minha. Mesmo que ainda existe, mesmo que existem discursos agora que dá para um pouco, né? Mais pessoas se interessam para conversar, ainda existe ainda tem muito para fazer e eu super concordo contigo de levar para reflexão tudo que a gente faz, as palavras, os xingamentos, as piadas, enfim, todas as nossas formas que nos relacionamos e estar se questionando é a única forma que a gente, todos como sociedade, vamos conseguir abrir espaços diferentes. E com certeza sempre vamos estar indo em contra de normas, porque as normas, como tu diz, vão se refazendo. Mas nunca vai ser uma norma, porque nós somos seres. Não somos seres fixos. Nossas identidades vão variando conforme a nossa relação. Sim. Sim. E acho que é isso. Eu determino que termine aqui e agora. Eu determino que termine em mim, mas não acabe comigo. Determino que termine em nós e desate. E que amanhã possa ser diferente com elas. Que tenham outros problemas e encontrem novas soluções. E que eu possa viver nelas, através delas, em suas memórias.